Então, senhores, partindo para essa avaliação das escadas de emergência da nossa edificação, né, eu coloquei como o bizu aqui o item 5.7 da IT08. Os senhores vão perceber que o item 5.7 é um item extenso que possui uma série de subitens. Por quê? Porque cada subitem vai dizer respeito a um tipo de escada, né, desde as mais simples até as escadas mais complexas. E eu vou ter que aplicar o item conforme for o tipo da minha edificação. Né? A gente viu aqui no caso que na nossa edificação, conforme na avaliação anterior, conforme foi a avaliação anterior, vimos que temos a exigência de uma escada EP, enclausurada, protegida. Numa série de outros projetos, os senhores vão ter contato com outros tipos de escada. A gente tem escada de acesso restrito, escada não enclausurada, escada em construção, escada aberta. Então, conforme for o caso, o analista vai ter que aplicar o item, vai ter que aplicar especificamente o que está naquele item para o caso. Vou aproveitar essa oportunidade para fazer uma observação bem específica sobre escada de acesso restrito. Né? Lembrar aos senhores que essa escada de acesso restrito ela possui sim exigências, né? Que são um pouco mais brandas do que uma outra escada comum ou protegida. Por exemplo, ela pode ter a largura mínima de 80 centímetros. Isso é uma exceção àquela nossa regra geral de 1,10 m, de 2 unidades de passagem. Né? Essa escada também pode possuir corrimão em apenas um dos lados, conforme a gente vê aqui a linha D. Então, assim, são exigências um pouco mais brandas. Isso é diferente das escadas técnicas de acesso a locais sem permanência de pessoas, que a gente viu lá no início da nossa legislação. Então, o analista tem que tomar cuidado para não confundir esses conceitos. Uma coisa é uma escada técnica de não aplicação da IT08 de local sem permanência de pessoas. Né? Nesse caso, não tem aplicação nenhuma da IT08. Outra coisa é uma escada de acesso restrito, que vai ter uma série de requisitos, conforme a gente pode ver aqui no 575, e vai ter um acesso restrito, vai ter uma permanência restrita de pessoas. Né? É apenas uma característica. Então, o analista vai ter que aplicar essas exigências conforme for o caso. Então, retomando para o nosso projeto, né, a gente viu que é uma escada enclausurada protegida, escada EP. Então, a gente vai avaliar conforme as exigências do item de escada EP. Se a gente for pegar aqui na IT08, o item 5.7.8. Né? Das escadas protegidas é uma das escadas mais comuns. Né? Inicialmente aí, os analistas podem ter um pouco de receio por conta da série de requisitos que essa escada tem, mas os senhores vão ver que é muito simples. Analisar uma escada enclausurada protegida não tem complexidade. Né? É uma escada simples de ser analisada. Basicamente, o analista vai ter que aplicar o item 5.7.8, que é o que vai falar de enclausurada protegida. Só que a forma que esse item está destrinchado, né, pode trazer uma certa complicação ali para o militar que não tem conhecimento da norma. Com o tempo fica muito mais fácil, mas em um primeiro momento, o que eu tenho que olhar? Então a gente vai ver que tem uma série de requisitos. Eu vou colocar uma outra ordem que não é a ordem que está escrita na IT, que eu acho que vai facilitar um pouco os senhores. Né? É uma sugestão aí para facilitar a análise dos senhores. Então vamos ver a escada EP. Ela tem que ter paredes e portas resistentes ao fogo. Né? Se a gente for ver, isso vai estar aqui, ó, nas primeiras alíneas do item 5781. Tem que ter a caixa isolada por parede resistente ao fogo por 2 horas no mínimo, 120 minutos, e portas com resistência de no mínimo 60 minutos. Então, se a gente for ver no nosso projeto, nós temos aqui essa rachura, né, nas paredes da nossa edificação. A gente pode perceber pela legenda do projeto, né, que é a parede resistente ao fogo TRRF de 120 minutos, 2 horas. Então, nossa escada está atendendo aqui toda a sua extensão, essas paredes, né, da caixa de escada resistente por pelo menos 2 horas. Da mesma forma, né, senhores, a gente viu aqui a exigência das portas serem no mínimo porta corta-fogo com 60 minutos. Vimos aqui que no nosso projeto temos portas do tipo P90, né, porta corta-fogo
P90, com resistência de 90 minutos, até superior ao mínimo que nossa legislação exige, né? É muito comum a gente ver projetos com porta P90, porque anteriormente a IT08 pedia P90. Hoje já teve, nessa última atualização, já se permitiu as portas P60, então se está P90 aqui, tranquilo, não tem que ser um objeto de notificação, o analista ou o vistoriador deve observar se é, ao mínimo, uma porta P60. Então a gente tem aqui que todos os acessos à nossa escada são portas corta-fogo. A gente pode verificar aqui em toda a nossa edificação. Portas corta-fogo em toda a nossa edificação. Então matamos esses dois primeiros pontos, que seriam as paredes e portas resistentes ao fogo. Uma outra exigência será a compartimentação dos lanços ascendentes e descendentes no pavimento de descarga. Então, senhores, o que basicamente vem a ser essa compartimentação dos lanços? A gente pode perceber que no nosso pavimento térreo, a gente tem um nível abaixo do térreo, que é o subsolo, né? E para escadas EP e escada PF, essa continuação da descida da escada não pode levar, talvez por equívoco, numa situação de desespero, pânico, que a população seja erroneamente direcionada até o subsolo. Então, como que a norma estabelece isso? Que a população que vem dos pavimentos superiores deve ter o fluxo interrompido no pavimento térreo. Igual a gente pode ver aqui, ó, esse pavimento aqui é o térreo, né? A gente tem o primeiro pavimento da edificação. A população que está vindo lá de cima do primeiro pavimento chega no térreo por esse lanço, né? E atinge a descarga da edificação. A população não consegue continuar descendo dentro da caixa de escada até chegar no subsolo. Caso o cidadão queira adentrar o subsolo, ele vai ter que sair da caixa de escada, entrar novamente na caixa de escada para chegar ao subsolo, né? Essa exigência ela é especificada no início lá do item 5.7, que fala generalidades de escada, e a gente vai ver aqui, ó, que a escada deve atender a todos os pavimentos acima e abaixo da descarga, uma exigência muito importante, né? Terminando obrigatoriamente no piso da descarga, outra exigência importante. E aqui fala, ó, não podendo ter comunicação direta com outro lance da mesma prumada, devendo ter compartimentação na divisão entre os lances ascendentes e descendentes com relação à descarga, no nosso caso o térreo, exceto para escadas não enclausuradas. Se a escada for não enclausurada, tem que ter somente a indicação, tranquilo. Ou seja, na escada não enclausurada não precisa ter essa compartimentação. Escadas protegidas, é necessário ter essa interrupção na descarga que a pessoa tem que sair da escada e entrar novamente se ela quiser continuar descendo. Então, pensando numa situação prática no incêndio, a pessoa, num ato de desespero, não tem como ela continuar descendo e chegar até ao subsolo da edificação. Ela obrigatoriamente vai descer da escada no térreo e vai conseguir acessar a descarga e o logradouro público. Correto, senhores? Então essa foi mais uma exigência aí das escadas protegidas, né? A gente viu que a exceção é somente para não enclausurada. Então agora a gente vai ter uma série de ventilações. E é aí que justamente os AES costumam ter um pouco de dificuldade. Porque a nossa legislação, a forma que ela está redigida, isso vem também da nossa NBR, né? Essa legislação é feita com a IT08, ela é feita com base na NBR 977. A forma que isso veio da norma que foi colocada no papel, não tem um pouco da sequência dessas ventilações. Então a gente vê aqui, ó, vários itens falando de ventilação, aí tem alguns itens de ventilação falando aqui dentro desse item 5781, depois a gente tem o item 5782 que também falam de ventilação, e o item 5784, estou descendo aqui para os senhores verem, né, 5784, vai falar de outro tipo de ventilação. Então, para facilitar isso, para facilitar nosso entendimento, né, basicamente essa escada vai ter 3 gêneros de janelas de ventilação. 3 gêneros de janela de ventilação. É só a gente pensar, ela é uma escada protegida. Ela é uma escada protegida. Então, nessa concepção da escada protegida, né, essa escada não pode ser... Ela tem que ter uma proteção contra a fumaça e contra o fogo, para conseguir escoar a população de forma segura. E para possibilitar essa proteção, a gente tem essas 3 categorias de janela.
O que é isso basicamente? Eu vou ter uma ventilação nos pavimentos, né, dessa escada. Então vamos ver aqui, por exemplo, ó, pavimento tipo, eu tenho uma janela de ventilação. Essa janela vai promover a ventilação ali nos pavimentos, né? Caso tenha qualquer tipo de entrada de fumaça ou algum, né, algo que possa contaminar a nossa escada protegida, ela vai sair facilmente por essa janela aqui de ventilação dos pavimentos. Uma outra categoria é a janela por onde entra o ar, lá embaixo na edificação. É a janela de ventilação inferior, ventilação permanente inferior. Geralmente está no térreo da edificação. Por onde vai entrar o ar puro, que vai atender a nossa descarga, nossa escada protegida. E vamos pensar, senhores, se eu tenho a janela por onde entra o ar, a janela por onde tem a troca de ar nos pavimentos, eu tenho que ter uma janela lá em cima, no ponto mais alto da edificação, né, no final da escada, que vai ser justamente essa janela que vai permitir o escoamento, né, de uma fumaça, de um produto de uma contaminação que vai concentrar por densidade na parte mais superior, né, da caixa de escada, o local por onde vai sair esse ar. Basicamente são esses 3 tipos de escada. Então, para mostrar para os senhores aqui, ó, essas janelas de ventilação dos pavimentos, existe uma referência dessa janela, uma referência lá no item 5781, no começo do nosso item de escada protegida, que é justamente essa linha C. Então, se a gente for ver, ó, as janelas dos pavimentos, ela é prevista no 5781C, mas ela é descrita no 5782. Como essa janela deve ser? Aí a gente vai ter que olhar o 5782. Aqui fala somente que tem que existir. Somente que tem que existir essa janela abrindo em todos os pavimentos, né? O espaço livre exterior, com exceção da descarga, onde é facultativo. Aí eu tenho que ir no item 5782 e vai falar como que tem que ser essa janela. Aí vão ter uma série de especificações, uma vez você vai ter que verificar se está atendendo. Basicamente vai ser uma janela com área de ventilação efetiva mínima de 80, né, 0,8 metro quadrado em cada pavimento e a localização dela. Então a gente vai ver aqui, ó, que em cada pavimento tem que ter uma janela de ventilação efetiva mínima de 0,8, situada conforme essas exigências, né, dessa linha, e que atenda os distanciamentos da linha C. Os distanciamentos para não ter uma contaminação, ou seja, devendo estar de pelo menos de 3 metros em projeção horizontal, de qualquer outra abertura no mesmo nível ou em nível inferior ao seu, a divisa do lote, podendo essa distância ser reduzida para até 2 metros, né, no caso de aberturas instaladas em banheiros, vestiários ou áreas de serviço, áreas frias. Então vamos pegar nosso projeto. Ó. Em todos os pavimentos eu tenho que ter uma janela de 0,8 metro quadrado, com as distâncias conforme a legislação, e que atenda esse distanciamento. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o primeiro pavimento. Eu tenho uma janela J1 indicada na minha escada protegida. Se eu vejo na legenda do projeto 100 centímetros por 85 centímetros, ou seja, vai atender a área mínima que exige. Aqui já está me falando a localização junto ao teto a 15 centímetros desse, o que atende ali também. E eu tenho que verificar se essa janela atende aquele distanciamento para as áreas frias. Igual tem aqui, ó, para as demais áreas, não só as áreas frias, para demais aberturas no mesmo plano. Igual tem uma sala, eu tenho que ter uma exigência, eu tenho que atender a exigência de pelo menos 3 metros dessa janela, que é a janela da nossa de ventilação, até a janela da sala. Então, se eu for usar minhas ferramentas de medição, vou medir aqui, ó, daqui até esse ponto, eu estou tendo aqui 4 metros aproximadamente, pouco mais de 4 metros. Então, tranquilamente eu atendo aqueles 3 metros. Da mesma forma, para outra abertura. Vou usar novamente aqui minha ferramenta, né, de medida. Vou medir bem desse ponto da abertura, né, que é a forma correta. Venho até aqui, mais uma vez, pouco mais de 4 metros. Então, atendo perfeitamente a exigência da nossa legislação.
de distar pelo menos 3 metros. Né? Então estou atendendo aí o distanciamento. Atendi o distanciamento, atendi a área mínima, né? Atendi a localização, igual a gente viu na legenda do projeto, essa indicação da localização. Então todos os pavimentos eu tenho que verificar isso, com exceção do pavimento térreo, igual está constando lá na nossa norma. Vou verificar aqui se essa janela atende o distanciamento, verifiquei, está ok. Vou verificar novamente, podem ver que nesse caso aqui o próprio RT já constou aqui as cotas, informando que está atendendo esse distanciamento. E novamente aqui no quinto pavimento. Então sim, essa primeira janela, que é a janela que tem todos os pavimentos, vimos que está ok. Né? Agora vamos passar a avaliação da ventilação inferior de entrada. Né? Que é a ventilação que geralmente vai estar presente no térreo da edificação. Né? Se a gente for perceber, nos demais pavimentos tínhamos a janela J1 com aquelas características. Aqui temos uma janela diferente, janela indicada como J2. Essa janela J2 a gente pode verificar na legenda do projeto que ela possui uma dimensão distinta daquela janela J1, uma janela de 100 cm por 120 cm, 1,2 m² de área, abertura protegida por veneziana ou tela, e aqui está a indicação, ventilação inferior. Então retomemos aí a legislação, né? No nosso bizu aqui temos que a ventilação inferior está no item 5784. E ela fala que a escada enclausurada possui ventilação inferior com área de 1,2 m², área mínima, devendo ficar junto ao solo da caixa de escada, podendo ser no piso do pavimento térreo ou no patamar intermediário entre o térreo e o imediatamente superior. Ou seja, geralmente vai estar vinculado ao pavimento térreo. Né? E o que essa janela deve permitir? Entrada de ar puro em condições análogas aos dutos de ventilação. Então, o que é o principal que o analista deve extrair aqui? Área, né? Área mínima, localização, né? Pavimento térreo, e a entrada de ar puro. Ou seja, essa janela, né, essa janela de ventilação não pode estar captando ar de uma garagem fechada, por exemplo. Tem que estar captando ar da área externa da edificação. Né? Não poderia estar captando ar de entrada para dentro da boate. Tem que se dar para uma área externa. Igual a gente vê aqui, uma área externa da edificação, que vai atender os requisitos aí de ar puro. Né? Senão não vai atender a intenção da escada enclausurada protegida. Né? Tem que permitir a entrada de ar puro. Imagina se lá embaixo vai entrar ar contaminado. Aí vai prejudicar toda a nossa escada. Então a gente vai ter que verificar se está atendendo esses requisitos. Vimos aqui no nosso projeto, está no térreo. Temos aqui as dimensões dela, dimensão e localização. Né? Ventilação inferior, abertura protegida por veneziana ou tela, 1,2 m² de área de ventilação. Então vimos aqui que atende os requisitos, né? Que atende os requisitos do 5784. A gente tem também uma outra possibilidade dessa ventilação. Não é o caso desse projeto, mas é algo bastante comum de ser encontrado, de essa captação ser por meio do próprio corredor de descarga. Né? Se eu tenho esse corredor de descarga, o RT projetasse, né, a ventilação por meio da própria porta, ou seja, ele ia retirar essa porta, né, essa porta P90, porque como todo o corredor está protegido, a gente vai ver posteriormente a questão do hall enclausurado, posteriormente vamos ver isso, senhores. Então, assim, como todo o corredor está protegido, poderia não ter essa porta, né? Então, essa entrada seria a entrada para a ventilação da escada, né? Atendendo aquele requisito de 1,2 m² de área. Né? E na porta que dá para a área externa, teria a janela de 1,2, né? 1,20 na verdade. Então, sim, seria pelo próprio corredor, que é o que esse item está falando. Quando a tomada da ventilação se der através do corredor, deverá haver outra abertura junto à caixa de escada, né, podendo ser na própria porta da caixa de escada. A própria porta, ou seja, se a própria porta tem uma abertura,
né, ela vai deixar de ser uma porta corta-fogo. Então não precisaria nem da porta aqui. Então pode retirar a porta, deixar indicada essa área como ventilação e posteriormente aqui à frente outra captação do ar, para permitir essa entrada dentro da caixa de escada, né, dentro do lanço ascendente do pavimento térreo, que vai atender os demais pavimentos. Então matamos aqui, encerramos, né, encerramos a ventilação inferior de entrada. E se o ar entra na escada, se o ar tem a ventilação dos pavimentos, eu tenho que ter lá em cima um local que esse ar possa sair da caixa de escada, para não ocorrer um efeito chaminé na caixa de escada. Então a gente tem o 5781D, logo no início lá do nosso item que fala de escada enclausurada protegida. A gente vai ter essa especificação da janela ser dotada de janela que permita ventilação em seu término superior, com área mínima de 0,8 m², devendo estar localizada na parede junto ao teto, ou no máximo a 15 centímetros desse. Então os senhores podem perceber que a mesma área daquela outra janela que a gente tem nos pavimentos, uma localização semelhante. Então, o que é muito comum, o que a gente viu no projeto, que no último pavimento ele utilizou a mesma indicação daquela outra janela. E isso atende o requisito de ventilação superior, né? Atendendo aquelas mesmas especificações. É um outro item com especificações semelhantes, então essa indicação de J1 também atende para a janela superior. Então, com isso, senhores, encerramos, né, aqui. Vimos as paredes e portas resistentes ao fogo, avaliamos a compartimentação entre os lances, avaliamos os 3 tipos de ventilação, 3 tipos obrigatórios que tem que ter na escada enclausurada protegida, e tem um último item, que não está exatamente especificado dentro do nosso item 578, que fala da escada EP, que é a descarga. Os senhores poderão verificar que nesse projeto toda a descarga está com indicação de tempo de resistência ao fogo, né? E isso não é à toa, senhores. O RT projetou dessa forma, atendendo a exigência de hall enclausurado. Hall enclausurado, descarga enclausurada. Ainda que isso não esteja tipificado dentro do item de escada, a gente tem um item ao final da IT08, que é o item 5.11, que fala justamente de descarga. E quando a gente vem dentro dos tipos, um dos tipos é a descarga enclausurada. E quando essa descarga enclausurada é obrigatória? Mais uma vez, né, a forma que a legislação está disposta, às vezes pode confundir o analista novo que está aprendendo. Então, assim, aonde que fala quando que isso é obrigatório? Vai estar lá para baixo, lá para dentro do item, que vai ser exatamente o item 5.11.143. Ele fala que quando eu tiver outras áreas, outros compartimentos dentro da área de descarga da edificação, olha lá, quando houver área no nível da descarga utilizada como estacionamento de veículos, apartamentos ou outro compartimento qualquer, exceto aqueles admitidos no 5.11.1.3, quais são os do 5.11.1.3? Os do 5.11.1.3 são hall, portaria, recepção, sala de espera, sala de estar e salão de festa. Ou seja, se na minha descarga eu tenho alguma coisa diferente desses aqui, esse compartimento deve estar, né, enclausurado. Deve haver uma compartimentação dos ambientes. E essa exigência, exceto para escadas não enclausuradas. Ou seja, em escadas protegidas ou escadas à prova de fumaça, a descarga tem que ser descarga enclausurada. Então, senhores, como forma de regra geral, para facilitar essa questão de vários itens colocados em locais da norma que talvez possam causar uma confusão ao novo analista, para facilitar a regra geral, se eu tenho uma escada EP ou escada PF, uma escada protegida, né, a descarga tem que ser por meio de hall enclausurado, né? Dentro desse hall enclausurado eu posso ter elevador, posso ter um salão de festa, ou seja, eu poderia ter aqui dentro um salão de festa sem necessidade de uma compartimentação, mas se eu tenho um outro ambiente, esse outro ambiente deve estar compartimentado. Então, nesse piso de descarga, né, nesse piso que a gente tem aqui, o piso de descarga, tem que ter essa compartimentação dos demais ambientes, todos os demais ambientes, né? Igual a gente tem aqui uma outra ocupação, né, que é uma boate, tem que estar totalmente compartimentado por meio de paredes resistentes ao fogo e porta corta-fogo.
Então sempre essa compartimentação vai ser por meio de parede resistente ao fogo e porta corta-fogo. Então vamos no nosso item aqui que fala de descarga. Então a especificação de como tem que ser o corredor ou átrio enclausurado está aqui, ó, 5.11.1.2. Tem que ter parede resistente ao fogo, o mesmo tempo para as paredes da escada, no nosso caso 120 minutos, piso revestido com material resistente ao fogo e porta com resistência, né, de 60 minutos ao fogo também, porta corta-fogo. Então a gente viu, senhores, que todo esse hall tem que estar protegido, né? Ou seja, é uma das partes mais importantes da edificação. A população vai sair, né, vai sair das áreas, né, de suas residências, vão atingir uma escada protegida, ou seja, para ter uma maior segurança para a evacuação e também para proporcionar uma maior segurança para as guarnições de bombeiro que vão entrar naquele local. E vão chegar no ponto crítico, que é a saída para o acesso ao logradouro público. Então esse local tem que estar todo protegido. Por isso que temos essa exigência de hall enclausurado, igual podemos ver aqui, ó, podemos perceber todo o enclausuramento do hall de descarga. E dentro dessa observação, senhores, é muito importante, uma observação muito importante, não é o caso específico desse projeto, mas é um erro comum que a gente tem que notificar, que é aquilo que está especificado ao final do item de descarga, que é exatamente o item 5.11.1.5. Ou seja, a compartimentação de ambientes em comunicação com a descarga. Principalmente a gente vê isso muito com garagens e apartamentos. Deverá ser feita de forma que o uso do sistema de hidrante durante o combate a incêndio não permita a passagem de fumaça e calor desses ambientes para o interior da descarga. O que significa isso? Vamos pensar numa situação hipotética que aqui seja um apartamento residencial, um apartamento logo no nível de descarga, né? Lá para cima a gente tem os demais apartamentos e aqui no térreo eu tenho um apartamento também. Esse apartamento tem que ter proteção por hidrante. Então, imagine que eu teria aqui um hidrante e que o único hidrante que protegeria esse apartamento é aquele situado dentro da descarga. Numa situação hipotética, numa situação de sinistro, a pessoa, para apagar um incêndio nesse apartamento, teria que entrar por uma porta com a mangueira, né? O hidrante que está aqui, entrar até acessar o local. E essa entrada num local que pode ter um sinistro, um incêndio, iria contaminar toda a nossa descarga. Toda a nossa descarga. Então, do que adiantaria as pessoas saírem seguras de sua residência, atingirem uma escada protegida e segura e chegar na descarga e a descarga está contaminada, né? Contaminada, com possibilidade de fumaça, de chamas. Então, por isso que a utilização do sistema de hidrante não pode prejudicar. Se eu tivesse uma garagem aqui, por exemplo, eu teria que ter um outro hidrante para a garagem. Não poderia usar o hidrante de dentro da descarga para proteger uma garagem ou um apartamento. É exatamente isso que esse item busca passar para os senhores. Então, digníssimos analistas, dessa forma, podemos afirmar que estamos concluindo a análise das saídas de emergência da nossa edificação. Vimos que falamos por um tempo extenso, porque são bastante detalhes. Apesar de ser um projeto pequeno, com uma complexidade de média para baixa, média por conta de ter uma escada protegida, de ter alguns sistemas como hidrante, a gente gasta bastante tempo falando, né, passando essa informação, que são informações importantes a serem repassadas aos senhores, que a gente vivencia aí no dia a dia no CAT, na formação de novos analistas, no treinamento de novos analistas. Da mesma forma, as ITs não estão dispostas da maneira mais simples que possa ser para um analista proceder. Estou estabelecendo aqui para os senhores uma sugestão de ordem de análise. Vejo que é uma sugestão, uma forma que funciona muito bem lá no CAT, no nosso Centro de Atividades Técnicas. Então, assim, primeiramente, recapitulando, verificamos a aplicabilidade, verificamos os requisitos de apresentação, verificamos o cálculo de população, depois com o cálculo de população fizemos o cálculo de saídas, né? A gente não faz o cálculo, a gente verifica o cálculo que o RT fez. Avaliamos, né, essas saídas, né, conforme esses cálculos, essas unidades de passagem dimensionadas, avaliamos e avaliamos o fluxo, né? Se tem uma rampa, tem que ver se a rampa atende, se tem, né, esses detalhes da nossa edificação. Posteriormente, essa avaliação geral, a gente passou, né, a avaliação das distâncias máximas a serem percorridas, né, entendemos aqueles conceitos de edificação X, Y, Z. Depois avaliamos a quantidade de saídas e tipos de escadas.
Sabendo esse tipo de escada, vamos ver em qual tipo de escada vai se enquadrar a nossa edificação e vamos avaliar essa escada de emergência. Avaliada essa escada de emergência, igual no caso aqui da EP, passamos por esses itens, finalizamos na verificação da descarga e verificamos toda a nossa edificação. Importante aí, sugiro aos senhores a anotarem essa sequência, facilita bastante. No começo é muito comum a gente não saber da onde partir, qual sequência lógica de análise a gente vai tomar. Então aqui eu acho que é um bom bizu para orientar os senhores. No mais aí estaremos à disposição, né, para quaisquer dúvidas, orientações, sugestões. Estamos à disposição dos senhores, né, Tenente Josué, lá na adjuntoria de análise do Centro de Atividades Técnicas. Espero ter realmente contribuído com o aprendizado dos senhores, né? Essa forma aí, essa dinâmica do curso à distância não tem aquela vivência da sala de aula, não tem aquele contato direto da sala de aula, é algo que pode prejudicar, mas da mesma forma a gente tem um alcance muito grande, né? Nessa situação do estado aí a gente consegue ir a todo o estado de Minas Gerais e levar esse conhecimento aos senhores, né? Serviço de prevenção, gosto sempre de reforçar, é uma área que tem um potencial imenso dentro da nossa instituição e exige muito de nós, né? De nós integrantes aí do Serviço de Segurança contra Incêndio e Pânico. Exige muita dedicação, muito estudo, muita busca pelo conhecimento. Tudo isso que eu falei com os senhores, não sou o senhor da razão, posso ter errado, posso ter falado algum conhecimento, né? E espero justamente isso dos senhores, que caso tenham alguma dúvida, caso tirem alguma dúvida com alguém, não contem apenas com aquilo que lhes repassarem. Peguem aquela informação, peguem toda essa informação que estou passando para os senhores, vão na legislação, nas ITs, nas NBRs, vamos ver se é realmente isso, né? Se eu posso confiar naquilo que está sendo falado, para eu contrapor essas informações, se eu estou sugerindo essa forma de análise, essa sequência de análise, pode ser que os senhores tenham uma outra sugestão melhor e dessa forma a gente vai contribuindo, né, para o crescimento do nosso Serviço de Segurança contra Incêndio e Pânico. Então tenho somente agradecer aos senhores pela oportunidade, né, de estar participando aí dessa conversa, desse bate-papo, né, aprendendo também com os senhores e estamos à disposição. Qualquer dúvida, qualquer orientação, sugestão, correção, estamos aí no Centro de Atividades Técnicas para apoiar os senhores. Muito obrigado a todos, até mais, até breve.